E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 16h09, 2 de 2025. Vamos novamente para mais uma análise de mercado direto ao ponto de ação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica e elogios podem deixar no comentário. Vamos para o que interessa, que eu sei que vocês gostam de gráfico. E vamos lá, galera. Bom, primeiramente, para quem sabe, eu deixei até um post para vocês aí. Eu acabei que meu computador deu pau, eu tive que comprar outro. Chegou agora recente, agora que eu configurei tudo. Então vamos voltar com nossas análises aqui constantes, beleza? Então vamos lá, galera. Vem comigo aqui. Bitcoin. Não sei nem para onde eu começo, né? Porque fiquei um tempo sem fazer análise é bem ruim, mas eu fiquei acompanhando aí o Bitcoin nesse tempo todo, nesse desmanche todo que a gente teve aqui. Inclusive, no último vídeo a gente estava falando sobre esse desmanche do Bitcoin. Para quem assistiu o último vídeo que eu coloquei aqui, né? Eu até queria que não acontecesse e tal, porque eu já estava bastante comprado nessas regiões, mas infelizmente a gente não é o querer, é o que de fato tem que acontecer com o mercado. Né? Eu não queria que derramasse tanto, né? Tanto sangue. Acabou que o mercado ele veio buscar justamente a região ali, cara, até violou a região dos 83.714,40. A gente chegou a bater uma mínima ali de 78, 78.455. Tá? Então, essa região é uma região que realmente foi importante, né? E a gente segurou justamente nessa linha branca que está passando nessa região aqui. E eu vou mostrar para vocês o que essa linha branca significa. Né? Vamos lá. Eu vou tirar de mosaico, botar só Bitcoin primeiro. Deixa eu tirar de mosaico aqui. Eu vou deixar apenas o Bitcoin, que está subindo nessa, tá no momento está em 92, né? Então, vamos falar rapidamente do OBV. O que aconteceu com o OBV? O OBV, a gente fez um pico máximo ali em 24 de novembro. Depois disso, a gente fez outro pico máximo aqui em 24 de janeiro, né? Então, a gente chegou, fez aquela mínima, subiu, rompeu a linha de tendência de alta, de baixa, que era muito importante. A gente veio, bateu na máxima, começou a cair para fazer um teste, o primeiro teste, o segundo teste a gente rompeu tanto a linha de tendência de queda, como esse último fundo do ABV, certo? Então, assim, a gente tem uma configuração que a gente voltou novamente para dentro dessa região. Mais que o Bitcoin agora está tranquilo, só que temos uma grande guerra ainda pela frente, né? E o que eu vou fazer nesse exato momento? Como nós fechamos aqui, não conseguimos romper a região dos 83, que é uma região interessante, sim, renovar, realmente na defesa, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fundo agora aqui, vou renovar na defesa, que é justamente onde teve, né, a defesa aqui. Agora eu vou esticar essa linha para a gente entender o que está acontecendo, certo? Então aqui eu já tenho o último fundo relevante, que é justamente na defesa, eu vou mostrar isso já para vocês. E agora o que que acontece? Nós temos que ver, né, vamos conseguir romper novamente essa linha de tendência de queda que foi formada ali no dia 24 de novembro de 2024, para a gente dar continuidade na tendência, né? Então, o que tem que acontecer com o Bitcoin é justamente. Ó, peraí. Ixi, eu não entendi por que que ele dá esse negocinho aqui. Ó, ele ficou menor. Mas tudo bem, depois eu vejo isso com calma. Então, o que acontece? A gente tem que entender agora o que que o Bitcoin ele pode fazer. Então, o que eu quero que aconteça é o Bitcoin bater nessa região, vou colocar outra cor aqui, é bater nessa região aqui e não fazer isso, ó, bater e ficar renovando aqui, andar lateral para romper para baixo. Isso aqui a gente não quer ver. A gente quer ver justamente, né? A gente quer ver justamente, vou colocar aqui, o oposto disso, né? Ou seja, o mercado bater nessa linha aqui, romper novamente para cima, testar e começar a renovar. Ou seja, é esse tipo de padrão que eu espero que aconteça no Bitcoin. A gente vai estar rompendo a linha de tendência de queda. A gente pegou bastante liquidez aqui nesse fundo, colocando pânico no mercado, e agora subindo com força para fazer esse movimento, para ir buscar esse último topo e romper esse último topo. É exatamente isso que eu espero que aconteça com o Bitcoin. Até o momento a gente não tem essa validação, até o momento a gente não tem como falar ou não, mas agora eu deixei o OBV dessa maneira. Então, por que que eu deixei o OBV dessa maneira? E estou pedindo para vocês terem calma aí. O Trump falou lá
uma postagem dele, né, sobre a reserva e tal, que ele falou de ADA, XRP e tem outra lá que eu não lembro agora, a Solana, né. E aí o mercado dizem que se animou com essa notícia, vi alguns caras falando até que salvou o Bitcoin, porque o Bitcoin ia cair bastante. Acompanha muito bem e que isso quer dizer, né. Então olha só, que linha interessante que a gente bateu aqui nos 83. Da onde está vindo essa linha branca aqui? Se você for pegar essa linha branca, você vai ver que a gente tem uma defesa, deixa eu botar assim maior. A gente tem uma defesa, vou tirar tudo aqui e deixar só ele. A gente tem uma defesa justamente nesse dia aqui, ó, no dia 6 de setembro de 2024. Nota que a gente fez um fundo em cima dessa linha branca, tanto aqui como aqui no dia 5 de agosto de 2024. Então 5 de agosto de 2024, no dia 6 de setembro de 2024, a gente teve baitas defesas nessas regiões. A primeira defesa, a gente teve uma barra de atividade profissional, que veio buscar até link de baixo, na verdade, né, de 5 de agosto. Subimos, viemos bater novamente nessa região. A gente teve outra atividade profissional no dia 6 de setembro, tá bem aqui, ó, tem atividade profissional nessa região. E essa região aqui, o que que eu fiz? Como ela teve uma defesa e a gente teve atividade profissional, eu justamente marquei ela, porque essa linha, ela serve de nível para saber onde está o preço médio de quem entrou comprado no dia 6 de setembro de 2024. É simplesmente para isso. No dia 6 de setembro de 2024, o preço médio de quem entrou comprado defendendo suas posições aqui, aí está aqui passando na tela, 53, aí foi aumentando 54, até que chegou aqui nesse dia, que foi o dia 10 de outubro de 2024. Nota que a gente não teve uma atividade profissional, mas bateu justamente em cima de quem entrou comprado nessa região no dia 6 de setembro de 2024. E por isso o mercado ele sobe. Então, essa linha é justamente para a gente entender aonde está o preço médio de cada player. Então, os players que entraram nessa região, que defenderam, são os mesmos players que antecederam isso aqui tudo. E se eu for colocar no que é, o camarada que está mandando no jogo, olha só, de tudo tal mesmo, foi aqui, em 17 de agosto de 2023, onde teve atividade profissional, onde teve aquela baita liquidação que eu mostrei para vocês. Ó, eu mostro isso aqui muito tempo para vocês. Então a gente fez toda essa acumulação, o mercado explodiu, e nesse dia aqui a gente teve 2 camaradas aqui em 23 de outubro de 2023 e 24 de outubro também de 2023. Então 23 e 24. Qual foi o maior? Foi esse aqui. Então esse camarada aqui, que defendeu suas posições nessa região, ele é o responsável por não deixar o preço do Bitcoin ficar abaixo do preço médio dele. É exatamente isso que está acontecendo. O Bitcoin, ele estava em cima de uma região de preço médio dos plays de 24 de outubro de 2023. Essa é a realidade no e crua aqui para vocês, que tem muita gente que não vai falar isso aqui, tá? Então tá aqui, ó. É esse camarada que está mandando no jogo. Então note que depois que toda essa acumulação, esse aqui foi o master, né, que teve toda essa acumulação. Então, toda essa acumulação, ela aconteceu aqui, nesse dia, né, e explodiu nessas regiões, e depois disso, olha quantos testes no preço médio tivemos. A gente subiu, 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 e batemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 dias. 4 dias em cima do preço médio desses plays daqui, ó, de 2023, um dia 25. Aqui a gente teve 3 chances para comprar Bitcoin novamente. Quem estava falando de compra para vocês em Bitcoin, nessas regiões aqui onde o preço caiu praticamente, vamos ver aqui, aí ó, chegou a cair a 21%. E aqui a gente estava falando de quê, galera? Para vocês, de compra nessas regiões aqui, porque justamente era o preço médio de quem entrou comprado nessas regiões. Então, depois que o mercado ele atingiu esse nível, ele explodiu. Simplesmente ele explodiu. Então, passou esse tempo todo aqui muito fora do preço médio, o mercado ficou brincando, e aí o mercado veio fazer um teste novamente aqui, no dia 5 de agosto de 2024. De agosto de 2024 foi esse play aqui, ó. A 5 de agosto de 2024 foi esse play aqui. O que que eu estava falando para vocês aqui, nesse dia, ele veio buscar até o preço médio master, que é lá do primeiro, né? E o que que eu falei para vocês aqui de compra em Bitcoin? Galera, isso aqui tudo tá aí no YouTube, é só vocês pesquisarem.
sobre esses vídeos, vocês vão ver eu falando de compra em Bitcoin nessas regiões, porque novamente o mercado ele chegou nesse patamar que é o preço médio de quem entrou comprado lá atrás em 2023. Novamente, ele chegou aqui desde setembro de 2024. O que que acontece? Fez toda essa alta que eu estava falando para vocês, preço médio, o preço está acima do preço médio dos plays de 2023. Então, por que que isso acontece? Justamente quando o preço atinge esses níveis representam que os players institucionais, quem compram nessa região, tá assim, pô, o preço voltou ao preço médio, então eles podem comprar sem alterar os preços médios deles. Isso. Então, eles podem comprar bastante nessa região, que não vai alterar o preço médio, pode comprar nessa região que não vai alterar o preço médio. Então, esses pontos são pontos de compra para essas instituições. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e tracei aqui, justamente 6 de agosto. Por quê? Porque se batesse novamente aqui, era a defesa. O que aconteceu aqui no dia 10 de outubro de 2024? Preço médio novamente batendo, gerando essa alta toda do Bitcoin. Cara, olha isso aqui. Olha quantas vezes a gente já bateu nessas linhas. Dá para acreditar que o mercado ele está subindo porque saiu alguma noticiazinha ou porque os caras estão comprando justamente nessa região, estão defendendo suas posições nessa região, né? Então, beleza. Aí aconteceu que o mercado fez um grande movimento aqui e eu tracei o preço médio. Só que esse preço médio ele foi rompido e ele defendeu uma vez aqui, no dia 13 de janeiro de 2024 e novamente aqui em 3 de fevereiro de 2025. Foi justamente nos pontos que eu estava comprando. Admito até que comprei e tomei na cabeça ainda, né? Mas de fato, meu preço médio está muito bom. Esse aqui, nesse exato momento, eu vou tirar agora, tá? Porque ele já foi violado e esse aqui não foi violado. Então, esse aqui realmente é o preço médio que está comandando tudo até o momento. Deixou um baita de um candle de atividade profissional. A gente tem uma atividade profissional dia 25 e temos uma atividade profissional dia 28, que está aqui bem desenhado esses dois plays nessa região, né? Então, esses pontos aqui foram testados uma, duas, três, 4 vezes antes de subir. E aí a galera vem me falar que, o Trump falou que é reserva de valores, nã-nã-nã. Meu amigo, o preço está em cima do preço médio. Isso quer dizer que aqui vai ocorrer atividade profissional. É muito na cara de atividade profissional. Então, o que está botando o mercado realmente para cima é justamente esses plays aqui, cara, tá? Esses camaradas. Então eu peguei esse camarada aqui e apenas tracei o preço médio deles, de quem entrou defendendo suas posições nessa região. Eu não poderia botar aqui? Poderia, mas eu botei aqui. Porque esse aqui, ó, ele praticamente já veio buscar esse outro nível, que é o master que eu falo para vocês. E onde teve toda essa acumulação aqui, que se eu for pegar aqui um master profile, vai ver que o maior concentração de volume está aqui, tá? Como ele não foi rompido, eu não vou mexer nele. Então, toda vez que o mercado ele bate nessas linhas, ocorre em defesa. E agora eu vou pegar para vocês aqui e vamos lá, vamos falar para vocês cara, fica até ruim para falar, mas espera aí. Vamos lá. Depois que o mercado fez a primeira defesa, que foi aqui nessa região, o mercado ele explodiu para 90% de alta. Quando o mercado fez a sua segunda defesa, eu vou contar lá de baixo, porque foi onde ele deu a agulhada, ele chegou a bater 32% de alta. Novamente ele bateu na defesa, ele veio buscar aqui novamente 25% de alta. Depois que o mercado bateu novamente nessa região agora, nós buscamos aqui até o topo do mercado, onde bateu tudo, foi 85% de alta. Então, olha só como é interessante a gente se posicionar justamente nesses pontos estratégicos do preço médio, de quem é realmente grande. Olha como isso é importante, como isso faz enxergar as coisas diferentes. Então, é justamente nesses pontos que eu preciso me posicionar, né? Às vezes eu quero pegar operações menores nessas regiões, como eu peguei aqui em cima nessa distribuição, confesso, mas é justamente nesses pontos que eu preciso comprar.
Você comprou nessas regiões? Cara, eu tive um prejuízo com o meu notebook, então eu tirei algum dinheirinho aqui para pagar meu notebook, né, que eu não queria comprar parcelado a qualquer vista. Então nesse ponto aqui, quando eu fiz a compra, foi justamente nesse ponto, porque eu peguei uma grana que eu não queria mexer ainda, falei: "Pá, não vou mexer no Bitcoin ainda, eu vou pegar uma grana aqui de outro lugar", peguei a grana. Só que ontem eu tive que devolver essa grana. E quando eu olhei esse gráfico e o mercado ele estava aqui, eu falei: "Puta que pariu, eu não tem jeito, eu vou ter que tirar aqui e vou comprar novamente". Então o que que eu fiz? Eu realmente tirei o dinheiro ontem, cara, eu fiz uma transação ontem. E aí, pô, que eu já perdi aqui, né, e acabei não comprando. Na verdade eu comprei um pouquinho ontem mesmo, foi ontem? É, eu comprei um pouquinho ontem, mas foi bem pouco. Na verdade não foi nem compra, eu tinha vendido, tinha sobrado um, eu falei: "Não, eu vou logo resgatar tudo", não, eu acabei deixando lá. Eu não fiz, assim, uma compra pesada nessas regiões, que é justamente nessas regiões que eu gosto. Mas eu tive que pagar a conta, né, então infelizmente é isso. Eu não peguei esse ponto aqui interessante aqui. Eu tive que tirar ontem, foi totalmente diferente. Eu fiz o que a maioria faz, quando o preço está caindo, pô, vender. Eu tive que vender uma parte aqui para dar lá no norte, né, mas enfim, certo? Então esse ponto aqui é um ponto interessante, e foi justamente o que eu falei para vocês lá no Twitter, que eu ia explicar o porquê que o mercado ele de fato está subindo. Então o mercado está subindo justamente por isso, tá? Ele bateu uma, 2, 3, 4 dias, ele bateu 4 dias em cima de um preço médio institucional, cara. É muito forte esses pontos aqui, tá? Então é por isso que o mercado ele está subindo, é por isso, certo? Não tem outra lógica aqui não. Então quem não sabe vai ficar falando: "Ah, está subindo porque Trump falou de reserva de". Ó, Trump está falando isso já tem muito tempo, cara, já tem muito tempo. A gente tem que acordar justamente para esses pontos aqui, são pontos interessantes e eu sempre falo deles aqui, não é de agora. Eu não estou aparecendo aqui no YouTube só porque, o cara só apareceu porque subiu, na queda ele não apareceu. De fato, na queda eu estava com o meu notebook pifado mesmo, ele pifou, queimou, tive que comprar outro, tô com outro notebook aqui, tive que configurar tudo, entendeu? Eu não estou fazendo esse vídeo aqui só porque subiu e eu não estava fazendo porque o mercado estava caindo. Eu acho que foi até uma ironia do do destino, porque, pô, meu mercado deu meu mercado, meu computador deu problema, ixi, meu computador, a internet que caiu, mas beleza. Meu computador deu problema e aí o mercado ele começa a cair, né. E agora o meu computador chegou e tudo, e agora começou a subir. Até uma ironia. Será que foi isso? Fica, galera, certo? Deixa eu ver aqui minha internet que ela deu uma caída, eu vou dar uma pausa aqui rapidão. Só um minuto. Beleza, galera, voltou tudo aqui, certo? Então é justamente por isso que o mercado aqui ele tá subindo. Uma coisa importante também, deixa eu salvar aqui. Uma coisa importante também é, se a gente olhar o semanal do Bitcoin, a gente vai conseguir ver com calma que a gente no semanal, né, ainda não fechou, daqui a pouco fecha. Olha só esse candle que eu estou vendo aqui no semanal. E eu falei para vocês que a gente poderia ter uma queda em 3 ondas. Isso eu também coloquei lá no YouTube não, coloquei lá no Twitter. E olha, a gente veio buscar praticamente aqui a região de 76 aqui no gráfico semanal. A gente bateu praticamente ali $78.000, que é justamente o preço médio que está aqui desse semanal, que foi justamente aqui, ó, lá em 5 de agosto de 2024, quando a gente estava falando de compras nessas regiões aqui. Se lembra? Eu falei que o mercado ele poderia bater o 109 e foi justamente lá no 109, depois caiu novamente. Então, para quem me acompanha daqui, sabe muito bem que eu estava falando aqui de compra em Bitcoin aqui nessa região, galera. Aqui é compra, tá tudo registrado no YouTube, cara, tudo registrado. Então, aqui a gente veio buscar o preço médio no semanal aqui, ó, né? Só que agora, olha só o que o mercado está fazendo. Ele está fazendo aqui um padrão que não é interessante. Mas o semanal não fechou, falta 4 horas e 31 minutos para fechamento. E possivelmente aqui a gente vai olhar esse OBV aqui apontando já para cima novamente. Então, olha que agulhada que o mercado deu nessa região aqui, né? Olha só que agulhada linda. Então, aqui a gente tem que voltar a ficar acima dessa linha laranja para ficar tranquilo. Eu acredito que a gente vai chegar nesse patamar, né? De ficar ali e fechar o semanal acima dessa linha, o que é muito interessante para a gente. Com o SDT da vida, olha só, no último também, vamos falar aqui sobre o SDT, que é o gráfico que eu sempre falo para vocês aqui, que é um gráfico aqui que dita as regras aqui do Bitcoin. E olha só, a gente está vindo de uma linha de tendência de queda no SDT, né? E a gente rompeu.
que não era interessante. Na última análise que eu fiz antes de dar problema no meu computador, eu estava falando que a gente não poderia, ter esse rompimento, porque se tivesse esse rompimento aqui, entraria a demanda no SDT, então mais gente comprando no SDT, os players institucional, porque esse OBV aqui é justamente para isso, ele não é para medir nível de sardinhas e sim institucionais. E eu falei que se a gente rompesse essa região aqui, seria muito complicado para o Bitcoin, a gente poderia ter uma queda mais acentuada, porque estava entrando demanda aqui no Bitcoin, no SDT. Então, mais institucionais procurando no SDT aqui para se proteger, ou então, sei lá, fazer alguma coisa, tá? Que a gente não sabe, porque a gente não tem essas notícias privilegiadas. Então, de repente, né, tá botando caixa aqui dentro e agora comprando nessas regiões importantes. E aí, o que acontece? Então, no gráfico diário, a gente consegue perceber que a gente bateu ali a máxima de 5,21, que eu também falei no último vídeo, e agora a gente caiu isso aqui tudo, né? Caiu isso aqui tudo. E aqui a gente também tem um preço médio, né? E o que acontece? Agora, por mais que aconteça essa alta no Bitcoin, a gente tem que ficar bem cautelosos. Por quê? Porque o mercado, ele chegou nesse patamarzinho aqui, né? Mas a gente tem que ver o que ele perdendo a VW para poder cair novamente aqui vindo buscar essas regiões. E se isso aqui acontece no SDT, a gente vai ter novas altas no Bitcoin, porque se esse gráfico aqui ele cai, o Bitcoin ele sobe. Se esse gráfico aqui sobe, o Bitcoin ele cai. Então, para te ter uma leitura mais profissional, com relação ao Bitcoin, a gente tem que prestar bastante atenção nesse gráfico, que ele se chama USDT-D, que é a dominância por, por Tether, né, pelo Tether, certo? Então, assim, ainda tem margem para o SDT ele cair. A margem dele acaba justamente nessa regiãozinha aqui, ó. Aqui, ou seja, ele tem margem. Se ele chega aqui, ele pode bater e começar a entrar a demanda novamente, ou seja, ele bater aqui nos 5,59 como aconteceu e começar a subir novamente. É uma opção. Porque se ele bate aqui e não perde, o Bitcoin ele não vai subir, não tem lógica. O Bitcoin ele não sobe. Se ele bate aqui e a demanda entra no STT, a tendência do Bitcoin é desmanchar. Então é justamente isso aqui que eu estou em alerta. Então, o mercado ele ainda tem espaço para cair um pouco mais, tá? Quando eu vi no gráfico semanal do STT, a gente consegue perceber que a gente está em cima dessa linha aqui do SDT, da VW. Nota que está faltando 4 horas e 27 minutos para fechamento. Então, se a gente fechar com o SDT aqui, ele batendo aqui, voltando essa linha aqui para baixo, que é bem provável que aconteça isso, porque a gente está dentro dessa região, então a tendência do Bitcoin é disparar. Eu falei isso para vocês. Eu falei isso para vocês. A tendência do Bitcoin é disparar. Porque olha só, o mercado está nessa região aqui. O fechamento ele vai ser assim, ó, para baixo. Ou seja, esse ponto aqui é de defesa para o mercado fazer isso. E se isso aqui acontece no SDT, o Bitcoin ele sobe. Aqui eu já estou falando de gráfico semanal. O gráfico semanal do Bitcoin está ok, o gráfico semanal do SDT não está legal. Tá em uma região que é uma região de resistência. Então, essa região aqui ela precisa de fato ser testada e rompida para a demanda entrar no Bitcoin. Caso contrário, isso aqui não vai acontecer. Tá? Então, aqui eu estou esperando ansiosamente para o fechamento aqui desse semanal. Mas tudo indica no semanal que a gente vai apontar para baixo, o que é muito interessante, porque a tendência é justamente o mercado bater nessa linha e cair, bater nessa linha e cair, né? Encontrando demanda, certo? Então, isso aqui é o semanal, o halving, né? Aconteceu aqui em abril de 2024, a gente chegou numa máxima ali, voltou novamente, pegou bastante demanda nessas regiões aqui, começou a subir. O que me preocupa é justamente aqui novembro e dezembro. Então, novembro aqui, nessa região, né? E dezembro aqui nessa região. As maiores posições estão, o preço está acima dessas maiores regiões, o que não é interessante. Interessante é o mercado vindo aqui rompendo tudo para baixo e rompendo essa linha dos 3,37. Se isso aqui acontece, aí sim é uma boa, como é que eu posso dizer? Uma boa para o Bitcoin. E aí o Bitcoin ele tende a subir de forma constante, tá? Então aqui é o gráfico semanal do Bitcoin, a gente tinha falado das três ondas, e o que pode acontecer, como eu já havia falado para vocês, é justamente, deixa eu só uma coisa aqui, é justamente, ó,
Esse ponto fixo aqui eu acho que eu vou ter que fazer ele de novo, porque acho que ele tá doido. Ele não é para fazer isso? Aquele, ó, tá? Então o que acontece? Então o mercado aqui ele fez a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, a quarta onda que foi complexa, a quinta onda ele poderia fazer esse ABC aqui, ó. E agora ele, como está batendo nessa região aqui, ele pode fazer esse movimento. Ou seja, aqui tudo pode ser uma onda maior, ou seja, uma onda um aqui, nessa região, aqui uma onda 2 e aqui seria uma onda 3 nessa região aqui, que seria, ali o topo, que poderia alcançar agora o topo desse ciclo. É uma coisa que está na minha cabeça tem muito tempo, eu já expliquei essa lógica aqui para vocês sobre isso. Então, aqui a gente consegue perceber, vamos dizer assim, falando em micro, né, apesar que está em gráfico semanal, que a gente fechou o ciclo de alta, a gente fez o ABC aqui, e a tendência é fazer, a renovação desses topos, né. E aqui tudo poderia ser apenas uma onda um, tudo isso aqui seria uma onda 2 e agora eu teria uma onda 3, né, que seria a onda aí do final de ciclo, para 2025. Quem sabe? A gente não sabe disso, né. Mas tudo indica que isso aqui pode sim que aconteça nessas regiões. Outra coisa interessante é que os ETFs a gente consegue perceber, vocês entenderam por que que eu falei para vocês que eu gosto de ver mais vermelho do que verde aqui? Olha o tanto de saída que a gente teve aqui, ó, nos ETFs. Vamos ver que semanalmente eu acho que a gente não consegue. Olha, semanalmente a gente teve uma liquidação interessante aqui, ó. Teve uma liquidação interessante aqui. Entrada líquida aqui, ó, 12,101 bilhões, né? Aqui foi quanto? 3, aqui um pouquinho menos do que esse aqui, né, mas tudo bem. O que é interessante aqui, ó, é justamente isso, eu gosto de ver esse desespero aqui dos ETFs. Por quê? Porque aqui a galera tá fazendo o quê? Tá vendendo um susto. E eles estão vendendo aonde? Pô, eles estão vendendo justamente nos pontos que tem que vender, e não é para vender, né, que é justamente nos pontos dos preços médios, nesses pontos aqui. Então é por isso que eu prefiro olhar eu prefiro ver ali os vermelhinhos, porque olha só, no dia 26, 27, 28, 27, 28, 26, 27, 28. Se bem que em 28 a gente teve uma entrada ali líquida de 94,34 milhões de dólares, né? Ó, vamos ver aqui o negócio. O desespero começou daqui, ó. É, vamos pegar 25 lá, lá de cima, 18 não foi, né? Vamos ver aqui quando começou o desespero. Aqui, ó, 24. Então 24 está aqui, ó, 24, 538 milhões de dólares, 1,14 bilhões de dólares, 754,53 milhões de dólares, 275,83 milhões de dólares. Então, olha o desespero do povo vendendo Bitcoin justamente por estar vindo com essa configuração aqui. Aí chega aqui, bate no dia master, que foi 28, aí no 28 aqui a gente teve uma entradinha de 94, né? Alguém comprou bacana aqui nessa região, tanto que o mercado ele explodiu depois aqui do preço médio, né? Teve 2 vezes aqui do preço médio, né? Então assim, galera, no Bitcoin continua para mim tudo normal, tudo já bem desenhado, né? Já tem um tempo que a gente está falando sobre isso. Não vejo nada de ruim no Bitcoin, nada para ficar alarmando com o Bitcoin. Então assim, essa alta toda aqui é justamente uma alta normal de ciclo, cara, não tem como. O mercado ele tá fazendo justamente, perfeitamente ali, se tu for desenhar as ondas de Elliott, cara. Depois de uma onda 5 a gente tem uma onda em ABC corretivo. Essa onda ela pode se estender mais, né, ela pode fazer até 4 ondas, 5 ondas para baixo, e depois subir novamente. Então é justamente isso que está acontecendo. Então não tem nada de ficar alarmado com o Bitcoin até o momento. Mas assim, o Bitcoin, nesse exato momento aqui, ele está subindo, mas agora ele precisa romper essa linha de tendência que foram rompida. Foi rompida para cima, voltou a testar, pô, pegou liquidez ali, mas agora ele precisa romper aqui e vir para cima, para eu ficar tranquilo, porque pode ser que o mercado ele bata no nível de POC, 100 mil dólares, e começa a cair novamente. Aí já não é legal. A gente tem uma distribuição forte aqui no topo, e essa distribuição aqui ela não pode ser só testada como um teste de demanda e voltar novamente para baixo. É isso que a gente não quer. Então, para isso, e depende muito aqui do STT. Então, o STT tem que mostrar essa fraqueza aqui. Se ele começa a fechar acima da VW, ficar acima da VW, esquece. O Bitcoin vai cair. Tá? O Bitcoin vai cair se isso aqui acontecer. Agora, se a gente fechar abaixo dessa linha aqui e não subir para cima da linha do VW, então, o Bitcoin tem muita força.
e aqui romper essa linha de tendência. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Mil desculpa aí por ter ficado esse tempo sem fazer vídeo para vocês, mas infelizmente a gente, né, não esperava aí que o meu notebook fosse dar esse problema. É isso, galera. Compartilha o vídeo, qualquer sessão crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo. Tamo junto e daqui a pouco tem ouro, né? Vou operar ouro também daqui a pouco. É isso. Então, desejo a todos aí um carnaval para quem vai brincar, né, e tudo. E é isso. Tamo junto aí, galera. Não esqueça de deixar aquele likezinho para ajudar o canal. E agora a gente voltou com tudo. Tamo junto. Os